pessoal, o vídeo de hoje é sobre TPM em mulheres autistas. Corra! É isso mesmo. Aí, por que, né, que o tema é esse? A gente se baseia muito na nossa própria experiência para relacioná-la e criar diálogos com outras experiências que dizem sobre o coletivo, sobre a experiência, os padrões da experiência nas pessoas autistas. Aí hoje eu vou contar um segredinho para vocês. Nós acordamos meio-dia. Ah, nem Sofia. Nós acordamos meio-dia e, na realidade, uma coisa que eu quero, para quem já acompanha a gente há mais tempo, que eu quero deixar claro aqui, é que a TPM, alguns podem estar pensando, mas a Sofia tem TPM? Como assim? Como uma mulher trans, os hormônios que estão no meu corpo, eles não têm a mesma ação e a mesma intensidade o tempo todo. Então, essa oscilação entre os hormônios faz com que eu tenha experiências muito próximas às da TPM de qualquer mulher cis. E nesse sentido também, a questão hormonal, ela só não me traz sangramento e cólica. Já ajuda bastante, né? Mas é só, né? E assim, até por isso, às vezes é difícil para eu, pelo menos, identificar o que está me causando aquele mal-estar, aquele incômodo, que, primeiro, potencializa muito as minhas crises, eu fico muito mais nervosa, mais irritadista e por motivos muito mais bobos, aumenta a minha hipersensibilidade sensorial de um jeito, porque eu não sou autista com mais hipersensibilidade sensorial do mundo, assim. Eu até tenho uma hipossensibilidade auditiva, exceto nesses tempos que qualquer ruído que vem da rua, qualquer barulhinho, inclusive a gente está gravando aqui alguns barulhinhos bem sutis estão aparecendo e já está me incomodando muito. Nada que vocês vão reparar, mas que para mim já está trazendo um certo incômodo que... eu vou até falar, né, mamãe, que a gente até deu umas pequenas discussõezinhas antes de começar esse vídeo, muito em função disso. Às vezes eu só tô assim. Quê? Não, você não faz Às isso. vezes eu só tô assim. Que barulho é esse, mamãe? Para. Ou para de ranger os dentes, Sofia. Ah, não. Eu ouço de longe. Sofia começa a ranger os dentes, eu ouço de longe esse barulho terrível. Outro barulho terrível também é estralar os dedos. E quando a gente está de TPM, ao invés de ser um simples estralo de dedo que me apavora, vira a explosão de um vulcão. É verdade. É horrível. É uma coisa que quem não vive não sabe. Eu não sabia e agora que eu tenho, nossa, é uma coisa muito incômoda. E a gente sabe que nem toda mulher tem TPM. E, assim, não é uma coisa tão fácil, às vezes, de você identificar. Por exemplo, no meu caso, que não tenho sangramento, eu não sei exatamente a época do mês, eu não me atentei tanto a isso. Então, o que que acontece comigo, pelo menos? Eu começo assim, gente, eu tô com uma dor na perna, tá acabando comigo, uma dor aqui atrás do pescoço, tá acabando comigo, essa sensibilidade maior e esse mau humor. Aí depois que eu já briguei com o meio mundo, que eu já não consegui fazer nada, porque o meu TDAH também vai lá nas alturas, eu fico muito improdutiva no sentido de que eu fico lerda mesmo, eu fico lenta e com dificuldade de realizar as coisas. Sofia, isso assim, assim. 3 horas depois, ah, mamãe, isso assim, assim. Eu parece que eu vou esquecendo as coisas, de fazer as coisas que eu acabei de falar. Então, hoje eu falei com a minha mãe, eu contratei a Alexa como minha secretária, sabe? Porque, né, ela tá me avisando toda hora do que eu tenho que fazer para não ter nenhum problema. E a Alexa, aí a minha mãe falou uma coisa assim, já na TPMzinha dela também. E aí a Alexa falou assim, aliás, e aí eu respondi, mamãe, eu contratei a Alexa porque ela é inteligência artificial, logo ela não reclama. Ou seja, mamãe, calha a boca. É uma coisa super interessante porque eu não tenho útero e tenho TPM. Porque eu não tenho útero, não tenho sangramento e também não sei precisar, não saberia precisar quando que eu fico com TPM se eu já não tivesse aprendido a ouvir meu corpo. E eu tenho ovários e trompas, então eu tenho a TPM muito forte. E eu percebo quando eu fico mais irritadiça com qualquer coisa. Tipo assim, bom dia, mamãe. E eu, bom dia por quê, Sofia? Ah, Sofia, por que você existe? Tipo isso, você implica com tudo. Ao longo da vida, eu percebi que isso na mulher autista é um problema. Porque quando você está lá na adolescência ou que você está entrando na juventude,
pequenas coisas já te irritam, né? Pela hipersensibilidade sensorial, visual, enfim, você já está irritadiça e ainda vem a TPM e aí eu ficava insuportável. As pessoas achavam, eu achava que o mundo estava insuportável, porque assim, você vê em detalhes todos os errinhos e irritações do mundo, e isso fica muito grande pra gente. É uma fase de muito sofrimento. Sim, não é um sofrimento por escolha. Os médicos precisam estudar mais essa variação hormonal feminina, inclusive para prescrever remédios, para ver as interações que surgem daí. Mas a minha mãe falou que o mundo ele parece insuportável. Eu diria que é de fato, porque não só as pequenas coisinhas não sou tão pequenas, já é muito do autista ter essa coisa de muita sensibilidade sensorial, que isso exacerbado é uma coisa realmente às raízes do insuportável. E além disso, tem uma coisa que enjoa, eu pelo menos tenho bastante, assim. Começa. Então, assim, você não tá bem, você não tá confortável por ser autista, já percebi as coisas mais assim e potencializadas pela TPM. Mas outros sintomas físicos, como as dores, o enjoo, acabam tornando a vida muito mais difícil. E isso prejudica muito a nossa interação social, não só por ficar mais irritadiça, por ficar mais lenta nas demandas que as pessoas cobram a mesma produtividade, principalmente no mercado de trabalho, mas também porque a gente tem que a mulher autista geralmente tem mais empatia do que o homem autista, como a mulher em geral demonstra mais empatia do que o homem. Só que aí a nossa empatia reduz um pouquinho. Não é que ela reduz, ela fica. Às vezes ela fica até maior, porque do nada eu começo a chorar vendo algumas coisas, mas no dia a dia isso é mais difícil de lidar. O exemplo, assim, fatal disso é o seguinte: sabe aquela pessoa que bebe e aí tudo que incomoda ela, tudo que ela não tem coragem de falar, ela passa a falar? Então vocês imaginem, o autista que já comete sincericídio, ele fica igual a esse bêbado durante a TPM, porque tudo que ele aprendeu, ou ela, né, aprendeu a mascarar, a ter estratégia, a tudo, não tem jeito na TPM e isso no mercado de trabalho. Então, eu sempre falo, Sofia, a gente precisa. Eu sempre tive dificuldade, até hoje, de autopercepção do meu corpo. Mas é coisa que a gente tem que batalhar a vida toda para autopercepção do seu corpo e autoconhecimento. Porque foi por meio disso que eu percebi que em alguns momentos no trabalho eu tinha que maneirar, porque inclusive estando de TPM e às vezes estando menstruada até, eu tinha crises. E não foi uma nem duas vezes que eu fui parar no hospital por causa de uma crise. Por fim, já que a minha mãe tocou homens trans, né, que é um público que tem muitos autistas com essa característica, podem ter essa questão da menstruação, da TPM. E sobre mulheres trans autistas, que também é um público considerável, né, considerando as estatísticas, uma coisa que eu queria falar é o seguinte: tomem seus hormônios no mesmo horário todo dia. Para mulher trans, né? Não é para o homem trans, que o homem trans é mensal, é um outro processo envolvendo a testosterona. Mas para mulher trans, que é o estradiol por comprimido, geralmente, a gente tome bem a risca que o médico mandou. Por quê? Uma vez eu esqueci alguns dias de tomar e quando eu tomei veio numa intensidade tão grande que eu estava chorando, emotiva com tudo, estava me sentindo péssima e culpada por tudo que eu fiz com os outros. E pior, tem uma pessoa muito próxima a mim, que era muito próxima, que eu falei uma bobagem tão grande com ela, e falei para incomodar mesmo, que eu estava muito irritada, que ela nunca mais falou comigo, eu só digo isso. Então é muito sério. Traz sofrimento, porque sim, a Sofia nem controla isso. Eu tenho pesadelo. Quantas noites eu acordo a Sofia, porque pelo diálogo ela fala, ela conversa dormindo, e eu vejo que ela está sonhando de novo, conversando com essa pessoa, e eu fico muito triste. Agora tem uma coisa, um segredo que eu vou contar. E eu demorei um pouquinho sim, Sofia, porque eu escrevi. Esqueci. Agora tem uma coisa, tem um segredo que eu vou contar. Durante a minha vida, né, foram, quase 30 anos de jornalismo, e no jornalismo, quando eu fazia, né, o jornalismo em rádio, eu descobri
O homem, a gente acreditava, né? Acredita que ele é linear. O homem não é linear. O homem também é cíclico, só que ele não tem esse ciclo como a mulher. Então comecem a perceber nos seus filhos, homens, nos seus maridos, parceiros, típicos ou atípicos, que vocês vão perceber uma certa oscilação nele durante o mês e por coisas normalmente, de forma normalmente parecida. E por que que para mim ficou mais fácil observar isso? Além de ouvir em inúmeras entrevistas com homeopatas, com endócrinos, uma gama de profissionais, eu também busco padrões. E eu percebi um certo padrão desse tipo no comportamento. Só que antes o homem tinha que manter a cara de mal e ele escondia isso. Hoje em dia fica mais fácil de perceber quando o homem está, digamos, mais vulnerável. Mas a gente não é igual ao TPM, não. De TPM jeito é uma nenhum. coisa realmente... eu ia falar até uma palavra muito, muito negativa aqui, mas vamos deixar pra lá, porque é uma palavra bem... É uma coisa bem pesada, assim. É realmente muito doloroso. Conclusão, TPM, mais autismo, mais essa irritação exacerbada. Corram, fujam, não adianta tentar estabelecer relação nesse momento, porque é muito pra gente. Não dá. Deixa a pessoa se regular e até ela voltar ao normal, porque nesse período todo ela pode te magoar de um jeito que pode ser irreversível. E nesse sentido é importante, o que sempre vai para a crise, a melhor estratégia para a raiva é sair de perto, tá bom, pessoal? Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau. Sem TPM.